Voltamos, voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Obrigada. Muito obrigada, Lara. Deixa eu colocar aqui. Estava até olhando o material de vocês. Só rapidamente passar aqui, ó. Deixa eu ver se isso tá projetado, tá? Gente, eu vou aqui rapidamente só passar aqui alguns pontos, né, em relação ao que vocês produziram aqui pra gente. Quem porventura tiver que finalizar, tá, gente? Vocês finalizam depois. Eu só queria aqui compartilhar, tá? E como eu falei com vocês, depois eu vou salvar e encaminhar em PDF para vocês no grupo, tá? De WhatsApp da disciplina. Daniel, eu vi ele falou dessa empresa, Urban Flowers, né? Sapatos veganos. Até nessa linha também a Lara colocou aqui pra gente. Olha só, Lara, aí no caso, né, ela colocou escova de dente feita com bambu ecológico e biodegradável. Eu lembro de ter mas fiz confusão, né? Não. Aqui, ó, isso, produto vegano. E bem que eu tinha falado alguma coisa de vegano aqui. Tinha falado de produto vegano, aqui, ó, desenvolvido para produzir bem-estar em associação ao um consumo consciente ecológico, né? Então, tem também produto vegano, também relacionado à empresa que a Lara colocou aqui, que é a Boni Natural, né? A Lara também falou do iFood em termos de embalagens sustentáveis, que isso é muito importante, né? Daniel colocou sobre Hakuna Matata, que trabalha com lápis de madeira, né, com sementes. Olha que legal. Ele também colocou uma coisa que eu vi agora no intervalo, né? Aqui quer falar para a gente, o Daniel, cadê? Onde que tá? Olha só o que o Daniel achou. Você retirou, Daniel? Ah, não, tá aqui, ó. Não, tá ainda. Olha só, gente. A empresa Pantes, que trabalha justamente com um produto, né, novo, acredito para gente, né, de uma maneira geral, que ela mexe justamente o quê? Com o ciclo menstrual, né? Chama aqui, ó, que nós temos ao longo cerca de 450 ciclos menstruais ao longo da vida. Cerca de 12 mil absorventes descartáveis nesse período, e esses absorventes levam 500 anos para se decompor. Então, é uma empresa que fabrica calcinhas absorventes, reutilizáveis e sustentáveis. Olha só. Além de reduzir drasticamente a produção do lixo como um todo, começou a produzir peças com tecidos biodegradáveis, ou seja, que se decompõem em até 3 anos, se descartados em aterros sanitários. Isso aí, Daniel. Olha só o que o Daniel achou. Aqui a Rafa, ela falou da Nestlé em relação aos resíduos, né? Que eles têm cuidado, até tinha destacado, que me chamou a atenção na que eu estava lendo aqui, né? Olha, só de uma fábrica eles deixaram de destinar para o aterro 88 toneladas de resíduos sólidos, né? Ou seja, uma diferença muito grande. Que eu já falei, que também falei, deixa eu ver aqui. Eu tô falando aqui só para dar uma pincelada, tá, gente? De todos que vocês colocaram. A Sara falou da Natura e o Gabriel também falou da Natura, né? Chamando atenção aqui, inclusive da linha Ecos, né? Cuja embalagem é 100% natural. Aqui também Gabriel falou em relação a isso, né? Aqui, ó, Natura, os plásticos são 100% reciclados, 100% reciclados. Enfim, aqui a Letícia, como eu estava, né, no final para ir para o intervalo, eu estava conversando com ela a respeito da Valorec, que é uma empresa então que trabalha muito, tem vários setores, a questão da mineração, né? Enfim, ela trabalha com um projeto voluntário, em que inclusive tem funcionários que atuam como orientadores
ali de questões ambientais, né? Fora outros projetos que também possui. Então, também muito legal, olha, desenvolvimento, fomentar o desenvolvimento de moradores em como aproveitar recursos presentes na comunidade, promover desenvolvimento, melhorar o plantio. Felipe falou da Samsung, Planet First, que é o slogan da empresa, né? Planeta primeiro, ou seja, valorizar o planeta, a gestão ecológica como filosofia do século XXI. Chamou a atenção aqui da reciclagem. A gente sabe que essas empresas, né, trabalham muito com eliminação de bateria, pilhas, muito legal também. Aqui o Pedro falou aqui, ó, da Unilever, que é como ele tinha falado, é um plano que, né, para 2020, foi para o ano 2020, com várias propostas de reduzir, né, o consumo, o gasto de água, de reduzir o descarte de produtos, né, de resíduos, com 100% das fontes de matéria-prima agrícola sustentáveis, ou seja, com vários planos aí, né, para que a empresa pudesse ajudar na redução, né, de poluentes. O Vitor tinha falado sobre a Ambev, né, falou sobre a Ambev, que logicamente empresa também gigantesca, com várias ações propostas, né, para que, ó, ações climáticas, 100% da eletricidade comprada pela cervejaria, advinda de fontes renováveis, gestão da água, né? Água para 100% das comunidades em áreas de alto estresse hídrico, agricultura inteligente, eles fazem com que os seus agricultores, que sejam parceiros, sejam treinados e conectados com um plantio sustentável, embalagens que sejam 100% retornáveis, enfim. Olha que legal. É interessante, eu acho que eu te falei de todos, não falei? Aqui, Daniel, Vitor, Pedro. É só Sara, Felipe, Letícia, Gabriel, Rafaela, Lara e Daniel. Isso mesmo, tá? E Daniel aqui também. Então, é só para a gente ter um apanhado, que é isso que a gente está falando, né? Dessa responsabilidade social que impacta sobre nossas empresas, né? Então, é importante que a gente fale mais do que aqui pontuar e falar aspectos negativos. Esses aspectos negativos a gente fala de uma maneira geral, né? Mas naquilo que a gente possa de valorizar, né? E aí até mesmo dando ideia, porque é isso que acontece. A partir do momento que uma empresa também faz algo interessante, ela possa dar ideia, pode ser fonte inspiradora para outras, né? Então, muito legal, gente. Gostei, obrigada aí pela participação. Vou compartilhar depois com vocês, tá? Amanhã eu salvo e encaminho para vocês no WhatsApp. Aqui agora, só para finalizar, é até bom que eu ouço a voz de vocês. Tem aqui, eu acho que 2 ou 3 questões a respeito aqui para a gente finalizar esse tópico 3.2. Quero só ver o que vocês acham, o que vocês marcariam. Olhem só. Ao longo dos últimos anos, as mudanças no planeta proporcionaram também transformações no posicionamento do homem. Qual era a postura generalizada do homem em relação ao meio ambiente com o processo de industrialização acelerado? Então, leiam aí as opções, verifiquem qual que vocês acham que corresponda, né, a resposta correta. Vejamos. Eu quero continuar com a participação de vocês, tá bom, gente? Por favor. Lembre, tá falando aqui qual que é a postura, né, do homem em relação ao meio com o processo de industrialização acelerado. Qual que era a postura? Como que se achava naquele momento, né?
Assim que alguém tiver uma resposta, pode falar. Letra D? D de Eu também dado? acho que é D. D Isso. de dado? Deixa eu ver aqui. Um homem estava determinado a explorar os recursos. Tem gente querendo entrar aqui, ó. Ah, Rafaela. Isso. O homem estava determinado a explorar os recursos sem que houvesse preocupações com o futuro, com os futuros impactos ambientais. Isso mesmo, né? Isso mesmo, certinho. É justamente isso que o homem achava, né? Quer explorar ao máximo, aproveitar ao máximo os recursos, sem imaginar o amanhã, né? Ele não imaginaria que a conta ia chegar tão rápido, tá? E até mesmo, né, gente? Não tinha a noção de que os recursos se esgotam, tá? Certinho, dedidado mesmo. Vejamos na próxima. Atualmente, o homem vem passando por um processo de mudanças na sua conduta em relação ao meio ambiente. Alguns avanços já podem ser notados como forma de preservação e conservação ambiental. Essa nova postura é decorrente de qual fator abaixo? Veja, assim que tiverem resposta, podem me falar. Daniel, vamos ver aqui se tem alguém que aventura a responder antes de você, Daniel. Você viu que eu desmutei o Eu áudio? vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tá vendo? A gente vai se entendendo, né, Daniel? Sim. Alguém, gente? Alguém aí se aventura a falar? Passem na frente do Daniel, vocês têm que abrir ampla concorrência, entendeu? Isso. Vejamos. Cadê o Vitor que adora competir com o Daniel, hein, Vitor? Sara, Rafaela, Eu acho que o Pedro. Vitor quer responder essa. Não, Lara. Isso Não, aí lá. Eu não. estava comendo, estava fazendo comida, mas a resposta é letra A de amor? A. A de amor. Então vamos ver aqui. Vejamos. Vamos pegar a pergunta, né? Essa nova postura, né, dessas empresas que estão mudando a postura, é decorrente de qual fator abaixo? Vejamos, vamos ver, Vitor. Pela intensificação dos efeitos negativos que os impactos ambientais provocaram no planeta e na qualidade de vida do homem. Parabéns, Vitor. Você tá vendo? Abri ampla concorrência, olha que beleza. Acertou também? Muito bom. Viu? Agora tem muita gente querendo concorrer com você também, Vitor. Olha, tem aqui, ó, tem a Sara, tem a Rafa, tem o Pedro, tem a Letícia, a Lara, o Gabriel. Eles também estão aqui ávidos. Eu que estou controlando eles para poder não falar. Vamos ver, agora eu vou deixar um deles falar. Vejamos se tem mais aqui. Olha só. A responsabilidade socioambiental muitas vezes pode ser erroneamente caracterizada como o cumprimento de leis ambientais por parte de empresas. Entretanto, sua definição é muito mais abrangente. Sobre a definição da responsabilidade ambiental, assinale a alternativa correta. E eu quero só chamar a atenção de você, gente, que se responder e tiver errado, não tem problema nenhum, tá? Tem hora que a gente erra mesmo, então não precisa ficar acanhado com isso, não. Importante é participar, vocês sabem disso. Então, vejamos, deixa eu colocar aqui. Dentre esses que são ávidos para poder falar e que não falaram ainda, eu vou dar a vocês a preferência, tá bom?
B. B, vamos ver, Gabriel. Vamos ver aqui a pergunta. Sobre a definição da responsabilidade ambiental, assinale a alternativa correta. Inclui uma nova postura das pessoas ou empresas que se preocupam com a sociedade e o meio ambiente, realizando ações que beneficiam ambos. Isso mesmo, Rafael, Gabriel. Certinho. Tá vendo? É só, isso que é muito bom, é parar e pensar, porque eventualmente uma questão, ela possa cair lá na frente para gente, numa forma de prova, numa atividade, ou enfim, questões semelhantes caem para a gente, né, às vezes em concurso, não, bom a gente exercer, né? Muito bom, obrigada, viu? Daniel, Vitor, Gabriel, obrigada por terem participado, isso mesmo. Vejamos se eu acho que tem mais alguma, mas acho que não, são 2 ou 3. Isso. Tá? Então vamos dar continuidade. Eu quero continuar com isso, com vocês. Não precisam me deixar falar aqui sozinha, não, tá? Vocês podem interferir, podem falar, podem complementar, enfim. Não precisam ter acanhamento, não. Aqui a gente está em casa e aqui a gente pode fazer um diálogo, tá bom? Eu não preciso ter exclusividade aqui da fala, não. E aqui, embora a gente mude de tópico, né? Deixar os 3.2, passar para 3.3, mas são assuntos pertinentes. É continuar a falar, né? Afinal de contas, nós estamos dentro de uma mesma unidade. E aqui a gente só está explorando, assim, detalhes a respeito de um pensamento único, que é essa responsabilidade socioambiental, tá bom? Agora, então, a gente vai falar sobre essa educação ambiental no mundo corporativo. Isso, inclusive, que a Letícia pontuou para a gente ali na Valorec, né? Eu falei certo, né, Letícia? Qualquer coisa você me corrige, por favor. É justamente isso, o exercício da educação ambiental, primeiro sensibilizando os profissionais que ali trabalham, né, no que ela colocou de projeto dessa empresa, tem uma ação de voluntariado. Imagine, para que tenham profissionais que trabalham na empresa, que possam aderir ao programa e serem voluntários, como orientadores ali no contexto socioambiental, tem que ter uma sensibilização dentro da empresa, né? Porque, caso contrário, a gente sabe que é difícil voluntariado, né? Temos uma população que é solidária? Temos. Mas sabemos também que não é fácil, sim, principalmente no que se refere, né? Esse voluntariado a partir de ações dentro de uma empresa que o indivíduo trabalha. Então, tem que ter uma sensibilização. Isso é muito bonito. É bonito e interessante por ambas as partes. Por quem é voluntário e por quem teve ali, né? Plantou a sementinha, que conseguiu sensibilizar, que inclusive provavelmente também deve promover algum tipo, né, de recurso para que aquilo possa realmente ser concretizado, né? Então é nessa situação que é muito importante, né? A gente aqui, o nosso livro destaca, deixa eu mudar aqui, senão daqui a pouco rabisco isso aqui tudo, ó. Do que inclusive a gente acabou de responder até mesmo em questões que apareceram no tópico anterior, né? Sobre a Revolução Industrial, que ela foi um marco, né? Foi um marco ali de exploração, foi quando se percebeu que não dava para simplesmente explorar de uma maneira sem imaginar que um dia a conta vai chegar, porque a conta chega, porque os recursos se esgotam, né? Então, isso é importante porque ele foi um marco. Logicamente que isso coloca para a gente uma necessidade, até mesmo uma necessidade para as empresas de mudarem o percurso, né? E a gente também não pode aqui ficar falando de que os problemas que existem, né, é uma questão de culpa. A gente também tem que imaginar que as indústrias, todo esse ramo trouxe muitos benefícios para nós. Então,
logicamente, a gente sabe que ela faz parte, né? Até mesmo de todo esse desenvolvimento que o ser humano conquistou ao longo do tempo. O fato é que a gente tem que ter a consciência que associado a esse desenvolvimento, associado aos serviços que são prestados, né, pelas empresas, que é também importante e é dever delas ter responsabilidade, né? E de diferentes maneiras, vocês citaram ali para gente, né? Como que diferentes empresas de diferentes ramos, né, têm ações assim bastante criativas, elas têm ações de reaproveitamento, elas têm ações de inovação, né? Enfim, isso é muito legal, porque uma coisa que é essência é a criatividade, né? E pegar essa criatividade em benefício da própria empresa e em benefício do ambiente é o que a gente precisa, né? E é isso. Afinal de contas, inicialmente era aproveitar, né, ali as fontes primárias necessárias para uma empresa, sem imaginar que elas iriam se esgotar, sem imaginar como, né? Nem por que estaríamos ali retirando aquele material do ambiente, né? É também importante destacar, e aqui, né, nesse tópico, coloca bem para gente, de que, de fato, extrair da natureza recursos para o dia a dia, isso não é uma coisa de agora, né? Desde o início que o ser humano utiliza da natureza os recursos para o seu dia a dia. Uma prova disso são essas imagens, né, rupestres, das quais são desenhos, que é uma maneira de comunicação, né, que existe desde ali os primórdios e que tem de registro para a gente, né? Mas por quê? O que eles colocam? Utilizava-se ali, eram extraídos material da natureza, né? Para fazer esses desenhos, para fazer essa comunicação, né? Entre aspas, essa escrita, o que inclusive tem, sim, não só por desenhos, mas também escrita ali, né, registrado, de que eles colocavam através, né, ali situações do cotidiano deles, utilizando-se de material que era extraído, né, da natureza. Então, isso é apenas um detalhe, fora que, obviamente, até para o próprio sustento, era necessário e sempre foi necessário retirar ali da natureza. Então, é uma situação que a gente também precisa ter a consciência de que não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, não foi só para o desenvolvimento das indústrias. E isso é algo que está inerente, né? O ser humano precisa da natureza para que ele realmente possa se alimentar, para que ele possa se desenvolver, né? Mas o grande detalhe está aí, retirar da natureza aquilo que é necessário, com bom senso, né? Evitando desperdícios. Vocês citaram isso em ações aí das empresas, né? Bem, e de uma maneira mais sustentável possível, né? Retirar e cuidar. Assim, de alguma forma, eu também consigo manter esse ciclo, né? E manter ali a minha reserva de que eu tanto necessito. Aqui, a gente sabe que o grande detalhe foi com o excesso de crescimento populacional. Por exemplo, quando a gente fala hoje, somos mais de 7 bilhões de indivíduos no planeta, a gente já teve a oportunidade de destacar, né? São mais de 7 bilhões de pessoas, são mais de 7 bilhões de pessoas que precisam se alimentar, que precisam se vestir, que precisam, né, de ter o mínimo de consumo para o seu sustento, né? Então, é ávido a necessidade de extrair da natureza vários recursos. Por isso que é fundamental, né, todo esse cuidado, todo esse zelo, para que nós possamos manter
e para que nós possamos preservar as condições ambientais satisfatórias para que a gente mantenha vivo, né? Essas organizações empresariais realizaram atividades que são atividades de risco, né? Que inclusive tem ali eliminação de resíduos tóxicos, né? Existem várias situações que já aconteceram aqui em Minas Gerais, inclusive, né? De que empresas ali do seu dia a dia às vezes permite, né? Até por acidente, mas há vazamento de substâncias tóxicas que são liberadas em cursos d'água, que são liberados no ambiente, né? Vapor tóxico, enfim. Isso, logicamente, a gente sabe que aconteceu, que infelizmente acontece, né? Que nós somos livres disso, né? Então, por quê? Quanto mais cuidado a gente tiver, quanto mais cuidado as empresas tiverem, com certeza, menor, né, será a probabilidade disso acontecer. A gente tira por né, 100% a possibilidade? A gente sabe que não, mas que a gente minimiza, né? A gente consegue prevenir. E aqui, ó, eu quero ouvir vocês. Se você se lembra de algum caso noticiado, né, sobre alguma empresa que foi vista como vilã do meio ambiente, né? Alguma situação que vocês pontuam em que houve um derramamento, em que houve né, algum tipo de prejuízo ambiental. Quem você se recorda? Não necessariamente da empresa, mas o que aconteceu? Vocês podem citar aqui para gente? Pode falar. Tem a própria Vale, né? Por causa da barragem. Sim, esse é muito, muito próximo, né, de nós. Na verdade, 2 anos, né, que aconteceu. E que foi uma tragédia ambiental sem precedentes, né? E, inclusive, e principalmente com tantos danos, né? Sociais, prejuízos, inclusive mortes, enfim. Isso realmente esse é o primeiro que vem à mente da gente, né? Quais outras situações que você se recordam? Nós temos, né? Só para complementar aqui, não só a tragédia de Brumadinho, como também teve de Mariana, né? Também, se não me engano, acho que foram 2 anos antes, 1 ano e pouco antes, em relação a Brumadinho, teve Mariana, né? Com a mesma vertente, com os mesmos riscos, problemas ambientais, né? Que a barragem, infelizmente, ela acabou se rompendo. Temos outras situações, vocês não se recordam de nenhuma outra? Aquele vazamento de óleo ou de petróleo, se eu não me engano, que teve no mar também, acho que na costa do Brasil. Da Petrobras. Isso, na verdade foi ano passado, né? Fatídico 2020. Quanta coisa aconteceu em 2020, né? Bem, isso mesmo, bem lembrado, Pedro. E que, na verdade, assim, teve essa situação e que eles ficaram questionando se poderiam, né, identificar como, entre aspas, culpado algum navio específico, alguma situação específica, né? Enfim, e não acho que, se não me engano, não necessariamente conseguiram identificar, comprovar, né? Absolutamente da onde que veio essa causa, mas foi o óleo, despejamento de óleo, né? Lembra aquelas imagens de vários animais marinhos absolutamente cobertos, né? Por óleo, né? Que é triste de ver os animais naquela situação. E fora isso, lógico, todo prejuízo que a gente, inclusive, não teve o alcance de perceber, né? Vocês imaginam a vida marinha, o tanto que não prejudicou, recifes de coral, enfim. Tem toda uma situação aí que a gente nem tem a noção, né? Do prejuízo. Bem lembrado.
Alguém mais? As queimadas na Amazônia. Sim, aí ali é As uma queimadas situação. todo dia. Mas é porque ano passado foi um ano, né? Pitoresco, para não falar outra coisa. Aí a gente, enfim, a gente não tem como falar necessariamente em termos de uma empresa, uma situação que fica, né? Talvez por vários motivos aí. Enfim, mas que a gente sabe também é que às vezes tem mãozinhas que colaboram para isso, né? Com alguns objetivos ali, porque se trata de uma área com grande interesse, né? Em madeira, agricultura, enfim, né? Mas é uma situação que é de uma situação geral. A gente, obviamente, não pode falar específico, categoricamente, de uma única ação, né? Mas também não falo empresa, mas uma coisa, só para a gente ter o cuidado, né? Porque é uma questão de impacto ambiental, sim. Até mesmo resíduos, né? Teve o Césio 137, nem sei, nem falo, consigo mais falar com vocês em termos de ano, né? Mas tem já há muito tempo, mas que foi o quê? Um descarte, né, inadequado, onde colocou ali uma população em risco e realmente, né, com vítimas que a partir de uma criança, né, que entrou em contato, que achou bonitinho, interessante, né, como que o direcionamento, o descarte adequado de resíduos, ele é fundamental, né? Na hora que a gente fala desses impactos, são impactos. Inclusive, às vezes você consegue impactar uma área muito grande, né? Afinal de contas, inclusive quando se trata de radioatividade, o impacto ele é bem extensivo, né? Enfim, em várias situações. Inclusive aqui, ó, no nosso próprio livro didático, ele dá o exemplo, né? Porque essa pergunta foi, inclusive, uma pergunta do nosso livro didático, para a gente, né? Para a gente parar para pensar. É importante que a gente pare para pensar, gente. Sabe por quê? Porque se vocês observarem, tem tantas coisas que acontecem e que às vezes a gente até esquece, né? E o lembrar é importante porque o lembrar nos ajuda, e se as pessoas realmente levassem isso em consideração, ajuda a evitar, né? Quando cai no esquecimento, ficou mais uma coisa lá no passado, não serve de exemplo e muito menos vai se prevenir no futuro, né? Tá aqui no nosso livro, ele cita um caso que realmente foi noticiado, né? De uma determinada empresa de reciclagem de pilhas e baterias que despejou material de dejetos dessa empresa no Rio Mandu, em Porto Alegre, né? E aí, logicamente, chumbo de uma maneira inadequada que contaminou e levou prejuízos, né, a ambientais e a moradores e funcionários da empresa, tá? Então, isso aconteceu aqui, ó, em 2015. É uma situação, mas que de qualquer forma, né, independente do tempo, a gente sabe que se a gente aí for buscar, né, igual eu pedi para vocês que buscassem bons exemplos, mas se a gente também buscar aí na internet situações críticas, existem várias, inúmeras, né? A gente normalmente lembra dessas mais marcantes, mas que muito frequentemente a gente tem notícias de falta, né, de cuidado, de zelo e, consequentemente, de impactos socioambientais, né? Aqui, essa responsabilidade perante a sociedade, que é o que a gente tem falado, né, que é tão importante, e que impacta em todos nós, né, sobre vários aspectos. Aspecto social, aspecto ambiental, no contexto da saúde, né?
Um novo modelo de gestão, acho que eu comentei isso com vocês anteriormente, né? Para que uma empresa realmente possa mudar, é importante que se mude o modo de pensar de todos os funcionários dessa empresa. Independente do nível de escolaridade, do cargo mais alto ou do cargo mais simples, enfim, quanto mais os funcionários que estão ali daquela empresa puderem realmente ser sensibilizados e de fato aderir à situação, ela tende a ter mau êxito, né? E uma coisa, quando a pessoa veste a camisa, ela acaba, logicamente, estendendo esse projeto, né? Esse cuidado, ele acaba ultrapassando, inclusive, os limites da empresa e exercendo aquilo que a gente tem tanto falado aqui na nossa disciplina, né? Que é tão necessário, mas que é uma educação ambiental que não venha pela obrigatoriedade, né? Que venha pela naturalidade da situação. É natural a gente querer preservar a natureza, é natural a gente querer preservar o aspecto social, né? É importante que a gente, de fato, consiga perceber que a preservação, ela significa um cuidado com o eu também, né? Não é simplesmente uma coisa utópica. Tanta gente, acho que vocês já tiveram isso. Eu acho que todos nós, biólogos, a gente passa por isso, alguns comentários. Mas isso são vocês, né? Isso são vocês que acham. Isso é que vocês gostam de bichinho, né? Não, isso a gente tem que ir trabalhar, mostrar às pessoas que isso não é só porque eu gosto do ponto de vista profissional, do ponto de vista de projeto de vida. É uma questão para todo mundo. Todo mundo precisa de olhar com bons olhos para a natureza, porque as pessoas precisam perceber que elas estão inseridas nesse contexto. Todos nós estamos inseridos, né? Sustentabilidade. Palavrinha tão bonita, tão importante, né? Deve ser de fato, né? Deveria ser de fato ali algo a ser perseguido pelas empresas, né? Sustentabilidade. Isso possa gerar, sério, lucros para a empresa, né? Evita o desperdício, tem um aproveitamento, igual vocês colocaram ali, uma empresa que utiliza projetos, né? Que são, utiliza material que foi descartado por outras empresas. Olha que espetáculo, né? É você literalmente conseguir fazer dinheiro com lixo, com aquilo que ia ser descartado, né? Então, assim, é um espetáculo isso, porque gerar renda, isso dá um envolvimento social, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, que isso é inquestionável, não tem como a gente, né, fugir disso, e tem o cuidado ambiental, né? Então, assim, a coisa, ela circula tão bem, é tão confortável, né? Por que isso não é tão mais fácil de ser seguido, né? Bem, mas a gente sabe que também as coisas não mudam de uma hora para outra, né? Tem que ir aí, ó, é muito trabalho, né? A gente sabe disso. Existe uma corrente contrária, a gente sabe que existe, né? Pessoas que eventualmente não conseguiram perceber que tudo isso é muito mais fácil, né? A adoção de modelo de administração empresarial vem refletindo na pressão popular. Vocês sabem que hoje em dia existe uma pressão popular, né? E que não é só por nós biólogos, não. Existe uma pressão das pessoas, né? Na hora que você vê aí ativistas, na hora que você vê pessoas que realmente, que independente da profissão, mas que foram tocadas, foram sensibilizadas, elas conseguem, inclusive, movimentar, né? Pessoas que às vezes nunca tinham parado para pensar sobre esse assunto, elas acabam pensando e comprando essa ideia, né? E aí gera uma pressão. Isso que a gente precisa, ter uma pressão social nesse sentido, né? Porque aí as coisas acontecem de uma maneira mais... Tudo é mídia, né, gente? Tudo é mídia, tudo é
Tudo é o apelo. Eu vou falar uma coisa aqui, mas só para contextualizar, e eu sei que vocês, né, também ficam atenados isso. Se a gente entrar hoje aí na internet, a gente vê, né, que está tendo muito desse acompanhamento do BBB, né? Não sei o tanto que é verdadeiro ou não, a gente nunca sabe, mas reparem, hoje eles estavam chamando a atenção de que ontem teve uma ação com um patrocinador, né? Inclusive Samsung, que na fração de pouco tempo o celular que foi exposto lá e que foi utilizado lá, não sei, um quadro que eles fizeram, foi vendido e esgotou, né? Por que eu tô falando disso? Porque tudo é apelo, tudo é mídia, né? Tudo aquilo que é exposto, as pessoas compram às vezes tão fácil, né? E olha que eles estavam comentando que é um aparelho de 9 mil reais. E olha que o Brasil está vivendo uma crise, né? Embora tenha muita gente com dinheiro, mas não tá fácil assim você comprar um celular de 9 mil reais. Então, estou colocando isso como exemplo para vocês, que quando as coisas elas são bem trabalhadas, as pessoas compram fácil a ideia, né? Imagine uma situação dessa, que é uma situação necessária, né? Não é nenhuma questão de comprar fácil, é uma questão de necessidade. Então, a partir do momento que essa ação ambiental ela realmente começa a ser trabalhada nesse contexto, mesmo midiático, mas que seja, que passe a ser, né, um motivo das pessoas poderem aderir, né? Olha que legal. É difícil, né? Como que existem pessoas, tem questões que são tão importantes e encontram tanta resistência, enquanto que há outras situações, independente ali, a gente não tá. Mas como que às vezes no instante as pessoas aderem fácil à ideia, né? Enfim, então acho que é interessante isso, né? Trabalhar igual vocês mesmos falaram, né? Ah, mas isso é puro marketing. Mas que seja, mas se é um marketing para o bem, que seja bem-vindo, né? Desde que o marketing não seja só uma propaganda enganosa, mas que seja uma realidade. Ai, que assim seja, né? Que assim seja. Aqui, isso, né? Esse marketing de vender, somos uma empresa com consciência ecológica, né? É isso aí, é isso aí. Pode vender essa ideia, sendo ela verdadeira, é o espetáculo e dá selo, né, gente? Literalmente dá selo, é aquilo que a gente falou. Isso possa e deva cativar mais o consumidor, né? Para valorizar essas ações. Então, é isso que a gente precisa de imaginar. E da mesma forma, né, a gente, enquanto educador ambiental, tá ali trabalhando, tentando, né, trabalhar ali com um determinado grupo de alunos ou de pessoas que estão ali visitando um determinado ambiente. Na hora que a gente planta uma sementinha, né, promova isso, né? Dois ali que aderirem, que comprarem essa ideia juntamente com você, a gente já está fazendo alguma coisa de diferente, né? A gente já está somando. Porque lembram que a gente falou que a ação, né? A ação, às vezes, de uma única pessoa. Ah, mas ela é isolada, o que eu não faço? Não, mas imagine, se cada um parar para pensar, deixar o outro e fazer o que é seu de papel, nossa, tava bom demais. E cada um ia preocupar em fazer o seu papel, no final das contas, a gente estava com meio caminho andado, né? Aqui, isso tudo que a gente está falando, esse marketing verde, né? Até aqui dá literalmente, né? O que significa isso? O que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente isso que a gente está comentando aqui nesse item, é uma continuidade do nosso raciocínio, é uma continuidade daquilo que nós estávamos falando anteriormente, né? Nada daquilo que a gente falou anteriormente ele está desvinculado, não, absolutamente, muito pelo contrário, né? Várias dessas ações, vários desses tópicos aqui nós falamos, eles são absolutamente interligados a tudo que a gente falou. Aqui exemplo, né, do benefício sustentabilidade pode gerar
são realmente bastante numerosos, existem ainda, infelizmente, dificuldades para esse modelo de gestão ser adotado, porque a gente sabe que, embora várias adotem, às vezes ainda há muita resistência, né? E um dos principais motivos é aquilo que, inclusive, eu já disse aqui com vocês anteriormente, é a elevação dos custos iniciais, né? Porque qualquer mudança, né? Qualquer momento que você vai modificar alguma coisa, inicialmente você precisa de investir, né? Depois você tem um retorno, mas isso às vezes esbarra, né? Nem todo empresário necessariamente pensa em investir para médio e longo prazo. E tem uns também que às vezes tem mais dificuldade, a gente sabe disso também, né, gente? Isso, inclusive, nos chama a atenção de que, eventualmente, se nós tivéssemos programas, né, governamentais que pudessem incentivar, que pudessem colaborar para que pequenas empresas, pequenas indústrias, né, de pequeno, médio porte, pudessem investir nisso, também seria muito bem-vindo, né? Porque é interessante, a gente também, é aquilo que eu falei com vocês, nós temos que olhar de todos os lados, né? Não basta só falar que está errado. A gente também tem que se colocar no outro lugar, né? Tem ali o pequeno empresário, que eventualmente ele não realiza e ele não muda, não só porque ele seja resistente. Tem alguns também que às vezes realmente não tem condição, né, inicial ali, mas que se fosse, primeiro, sensibilizado, incentivado, inclusive com incentivo ali, né, financeiro, tivesse ali um respaldo para que ele pudesse investir naquele momento e ter retorno lá na frente, né? Então, isso a gente também precisa de verificar, né? Não é só se colocar no lugar também, isso é muito importante, né? Olha só, achei interessante essa imagem, que ela parece que nos coloca aquilo que é importante mesmo, né? Que é a participação, né? Mudar é preciso, mas com a participação de todo mundo, de uma comunidade, de diferentes segmentos, né? Realmente quebrando barreiras, nos apoiando, né? É isso que a gente tem que imaginar. Se nós pudéssemos, de fato, nos apoiar, né? Imaginar o outro lado, o que cada um puder colaborar no sentido de um objetivo único e central, né? Isso seria fundamental. Afinal de contas, a gente volta àquilo que a gente tem comentado. Não existe educação ambiental sem vista ao ambiente social, né? Não existe isso. Eles são interligados, né? O social, ele faz parte disso tudo aqui. E o social estamos todos também inseridos, né, gente? Da mesma forma que a gente pertence ao meio ambiente, nós também estamos inseridos no social, né? Todo mundo precisa de trabalhar, todo mundo precisa de uma renda digna, todo mundo precisa de alimentação, todo mundo precisa... E a gente tem necessidade de consumo, né? Precisava ser esse consumo todo? Não, não precisa. A gente tem, inclusive, que trabalhar com essa conscientização das pessoas. Mas que é inquestionável também, não dá. Não vai ser de um dia para outro também que as pessoas vão falar, não vou agora comprar mais nada. Eu já tenho essa minha roupa, eu já tenho esse meu sapato, vou só comprar outro na hora que esse daqui estiver totalmente furado. A gente sabe que não é por aí, né? Então, a gente tem que ter um bom senso, ir remanejando, ir trabalhando com esse contexto, né? Não adianta ser ali aquele indivíduo com um foco único, com uma viseira. Não, ninguém, né? Até para o objetivo que a gente quer, a gente tem que olhar além, né? Porque que você olha além, você tem a capacidade, inclusive, de sensibilizar, porque você acaba aproximando do outro. Mesmo que ele pense diferente nesse momento, mas você consegue aproximar dele. Se você não aproximar dele, você também não vai conseguir sensibilizá-lo, não, né? Só ficar ali batendo de frente, né? Não dá, porque esse negócio não dá. E o que acontece, né? Você fala assim, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí é que o indivíduo mais vai querer, né? Não é assim.
O ser humano é complicado, né? Aqui, esse reconhecimento que a gente viu, esse investimento inicial, retorno lá no futuro, né? Essa visibilidade, as empresas, inclusive, existem empresas que possam crescer no conceito, crescer no cenário em função dessas mudanças, né? Então, isso aí é muito importante. Aqui uma indicação para vocês também de leitura, tá? Que é o artigo Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social Corporativa, tá? E aqui, eu sei, a gente entrou agora no nosso horário de né, finalizar. Queria falar com vocês. Semana que vem, inclusive, é até bom que a gente eu vou entrar com essas perguntinhas semana que vem. É bom que a gente retoma isso para a gente... semana que vem a gente finaliza, né? A unidade 3. Lembrando a todos que eu falei no início, semana que vem nós temos atividade valendo ponto. Então, semana que vem vai ter uma atividade durante a aula com o valor de ponto, tá bom? Então, não percam, tá? Não faltem e avisem os colegas que faltaram hoje, tá? Na verdade, não é nenhuma novidade, o que eu tô falando aqui é só lembrar. Tá lá na distribuição de pontos, tá certo? Então, não é nenhuma novidade, não, mas eu só lembrar, né? Para depois ninguém perder a oportunidade porque esqueceu, tá bom? Ó, no mais, até amanhã, né? Amanhã nós... É legal, amanhã vocês vão ver, amanhã a gente vai falar da biofísica do processo respiratório, tá bom? Então, espero todos vocês, amanhã todo mundo com entusiasmo, porque eu também vou fazer de tal forma para ouvir a voz de vocês, tá bom? Beijo para vocês, bom descanso, boa noite. Tchau, professora, boa noite. Tchau, Lara, tchau, Daniel, tchau, Sara. Tchau, boa noite. Valeu, Pedro. Obrigada para você também, fica com Deus.